Um cliente nosso aqui de Goiânia trouxe uma situação bem complicada, mas que imaginamos acontecer o tempo todo no Brasil inteiro. Vamos chamar ele de Carlos. Ele, dono de uma pequena empresa de logística em Goiânia. O caso é o seguinte: o Carlos demitiu um funcionário por justa causa depois de flagrar o colaborador dormindo durante o expediente e ainda alterando documentos de entrega. 3 meses depois, Carlos recebeu uma citação judicial. O funcionário conseguiu reverter a justa causa e agora está cobrando não só todas as verbas rescisórias, como se fosse demissão sem justa causa, mas também uma multa equivalente a um salário completo. Com toda a razão, o Carlos ficou desesperado e procurou nosso escritório, perguntando: como é possível que eu tenha que pagar multa, sendo que eu tinha razão por demitir por justa causa? Pois é, essa situação, que parece injusta, acontece com mais frequência do que você imagina. E nesse vídeo, você vai entender exatamente por que isso acontece e, principalmente, como você pode se proteger. Meu nome é Matheus Lemes, faço parte da equipe do LDS Advogados. Esse vídeo pode ajudar você a salvar milhares de reais do seu patrimônio, então assista até o final, porque eu vou te dar informações que poucos empresários conhecem sobre um tema que virou notícia recente no Tribunal Superior do Trabalho. Se você quer ficar por dentro dos seus direitos e proteger a sua empresa de surpresas desagradáveis, se inscreva no nosso canal, não deixe de curtir esse vídeo e enviá-lo para outros empresários que precisam ter acesso a essa informação vital. Vamos começar explicando o que é a multa do artigo 477 da CLT, porque muita gente confunde ou nem sabe que ela existe. O artigo 477, no seu parágrafo 8º, estabelece que toda empresa que atrasar o pagamento das verbas rescisórias por mais de 10 dias corridos vai ter que pagar uma multa equivalente ao salário do funcionário. Veja bem, não é qualquer atraso. São 10 dias corridos, contados a partir do fim do contrato de trabalho. Essa multa tem um objetivo claro: garantir que o trabalhador receba rapidamente suas verbas rescisórias, que têm natureza alimentar, ou seja, serve para a subsistência dele até conseguir um novo emprego. Agora, aqui vem a parte que confunde muitos empresários. Mas se eu demitir por justa causa, por que eu preciso pagar as mesmas verbas de uma demissão sem justa causa? A resposta está na diferença entre o que você acredita que aconteceu e o que a justiça vai decidir que realmente aconteceu. Quando você demite um funcionário por justa causa, você está apostando que consegue provar na justiça que houve uma falta grave. Se você não conseguir provar, ou se a prova for insuficiente, o juiz vai reverter a justa causa e transformá-la numa demissão sem justa causa. Então você vai ter que pagar todas as verbas que não pagou inicialmente. O problema é que muitos empresários pensam assim: vou demitir por justa causa e não vou pagar nada agora. Se der problema na justiça, eu resolvo depois. Essa mentalidade é perigosa porque, além de ter que pagar todas as verbas rescisórias com correção monetária e juros, você ainda vai pagar a multa do artigo 477. É exatamente isso que aconteceu com Carlos, do nosso exemplo inicial. Agora vamos falar sobre uma decisão recente que mudou definitivamente as regras do jogo. Em março de 2025, o Tribunal Superior do Trabalho julgou o tema 71, que tinha a seguinte pergunta: é devida a multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, quando há reversão da dispensa por justa causa em juízo? A resposta foi clara e direta: sim. A multa é devida mesmo quando a justa causa é revertida na justiça. Antes dessa decisão, havia uma confusão tremenda nos tribunais brasileiros. Alguns juízes entendiam que, como havia uma discussão sobre se a justa causa era válida ou não, a empresa ficaria isenta da multa. Outros juízes já aplicavam a multa normalmente. Essa divergência criava insegurança jurídica tanto para os empresários quanto para os trabalhadores. Agora, com o tema 71 definido, não há mais dúvida. Se você demitir por justa causa e ela for revertida, você paga a multa. Vamos fazer as contas para você entender o impacto financeiro dessa decisão. Suponha que você tem um funcionário que ganha 5 mil reais por mês e você o demita por justa causa. Se a justa causa for revertida na justiça, você vai pagar aviso prévio de 5 mil reais, 13º proporcional, férias vencidas e proporcionais com 1/3, FGTS de todo o período mais 40% de multa e ainda a multa do artigo 477 de mais 5 mil reais. No total, estamos falando de algo entre 20 e 25 mil reais que vão sair do caixa da sua empresa. Mas então você pode estar se perguntando: Matheus, existe alguma situação em que eu não preciso pagar essa multa? Sim,
Existem algumas exceções previstas na própria lei e confirmadas pela jurisprudência. A primeira exceção é quando o próprio funcionário não comparece para receber as verbas rescisórias no prazo estabelecido. A segunda é nos casos de falência da empresa, conforme estabelece a súmula 388 do TST. E a terceira exceção, que é mais rara, acontece quando o próprio empregado der causa à mora nos pagamentos das verbas. O que eu quero que você entenda é o seguinte: a definição do tema 71 não significa que você não pode mais demitir por justa causa. Significa que você precisa ser muito mais cuidadoso antes de tomar essa decisão. A justa causa continua sendo um direito do empregador, mas ela precisa estar muito bem fundamentada e documentada para resistir a um eventual questionamento judicial. Vamos falar sobre estratégias práticas para reduzir seus riscos. Primeiro, antes de aplicar qualquer justa causa, documente absolutamente tudo. Se o funcionário chegou atrasado, registre o horário. Se ele faltou sem justificativa, peça declaração de testemunhas. Se ele cometeu ato de improbidade, guarde todos os documentos que comprovem a irregularidade. Segundo, sempre aplique a gradação das penalidades. Comece com a advertência verbal, registrada em ata, depois a advertência escrita, suspensão se necessário e só então a demissão por justa causa. Terceiro, consulte sempre o advogado trabalhista antes de demitir por justa causa. O custo da consultoria é muito menor que o risco de ter que pagar todas as verbas mais a multa. Para empresas de diferentes portes, as estratégias variam. Se você tem uma microempresa, foque na documentação básica, mas consistente. Tenha um caderno de ocorrências, registre todas as conversas importantes e mantenha os documentos organizados. Para pequenas e médias empresas, invista em sistema de controle de ponto, formulários padronizados para advertências e treinamento básico para seus gestores sobre questões trabalhistas. Já as grandes empresas precisam de um compliance trabalhista robusto, com departamento jurídico interno e auditoria constante dos procedimentos. Uma estratégia que muitos empresários experientes adotam é o que eu chamo de pagamento defensivo. Em casos onde a justa causa não está completamente sólida, eles fazem o pagamento de todas as verbas rescisórias dentro do prazo de 10 dias, mas mantém a demissão por justa causa para fins de registro na carteira de trabalho e no sistema do Ministério do Trabalho. Dessa forma, se a justa causa for revertida, eles não pagam a multa do artigo 477 e apenas as eventuais diferenças de valores. Outro ponto importante que você precisa saber é que essa multa tem natureza de norma congente, o que significa que mesmo se o funcionário concordar em não cobrá-la, o juiz pode aplicá-la de ofício. Isso acontece porque a multa não é só um direito do trabalhador, mas também uma forma de o Estado punir o empregador que descumpre suas obrigações trabalhistas. Vamos voltar ao caso do Carlos para entender como essa situação poderia ter sido evitada. Quando o Carlos flagrou o funcionário dormindo, ele deveria ter chamado testemunhas, feito um registro detalhado da ocorrência e dado uma advertência escrita. Quando descobriu a alteração dos documentos, deveria ter preservado as provas, ouvido outras pessoas que tivessem conhecimento do fato e consultado um advogado antes de demitir. Se tivesse seguido esses passos, provavelmente a justa causa teria sido mantida pela Justiça. O tema 71 representa uma mudança de paradigma na relação trabalhista. Ele deixa claro que o empresário não pode mais usar a justa causa como uma estratégia para evitar o pagamento de verbas rescisórias, contando com a morosidade da Justiça. A mensagem é clara: se você quer demitir por justa causa, faça direito, com provas sólidas e procedimento correto. Caso contrário, você pagará caro pela tentativa. Para finalizar, quero deixar uma reflexão importante. A multa do artigo 477 e o tema 71 não foram criados para prejudicar o empresário, mas para garantir que os direitos trabalhistas sejam respeitados. O ambiente de trabalho, onde as regras são claras, os procedimentos são justos e a documentação é adequada, beneficia tanto a empresa quanto os funcionários. Empresas que investem em compliance trabalhista têm menos conflitos, maior produtividade e, consequentemente, melhores resultados financeiros. Se você chegou até aqui, significa que está realmente preocupado em fazer a coisa certa e proteger seu negócio. A informação que compartilhei hoje pode poupar você de prejuízos de milhares de reais. Curta este vídeo, compartilhe com outros empresários que precisam saber sobre isso e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade do mundo jurídico trabalhista. Se ficou alguma dúvida sobre seu caso específico, deixe nos comentários ou
procure uma orientação jurídica especializada. Lembre-se, prevenir sempre custa menos que remediar. Até a próxima!